Surgiu da discussão interna, Marcos, e da consciência de que o pessoal não podia mais se isentar dos processos eleitorais, tendo em vista a experiência que temos acumulada no âmbito dos fóruns de políticas públicas, né? Então, os militantes do PSOL são na verdade, gente que está ocupando espaços diversos todos os dias. Vocês conhecem alguns deles, Procópio Lucena, Cíntia e outros, né? Então, homens e mulheres de luta que, ao longo da história, têm ocupado esses espaços de formulação, de proposição de políticas públicas, órgãos de controle, né, conselhos de classe, e nós temos a experiência acumulada de que não dá para fazer acontecer mudanças reais só ocupando esse espaço. Você se ausentou um pouco de Caicó nos últimos anos, por força do seu trabalho, né? Mas deu para sentir, por exemplo, como é que está o cenário de Caicó hoje na política, principalmente na política aqui da nossa região do Seridó? Quais são as principais necessidades para o nosso município de Caicó? A grosso modo, Marcos e ouvintes, o cenário é o mesmo, né? A leitura que nós temos é que tudo, na verdade, não há nada de novo debaixo do sol seridoense, né? Então, a gente tem percebido que, apesar das mudanças, né, que poderiam ser assumidas, né, o compromisso com as mudanças que poderiam ser assumidas, com tudo que está sendo trazido à tona pela Operação Lava Jato, mas as lideranças, elas não se reinventam, elas não estão dispostas a se abrir para a mudança. E ficam fazendo jogo de cena, tanto que no final das contas as lideranças tradicionais, que na verdade são grandes responsáveis e protagonistas nesse atraso, né, no qual nós vivemos há décadas, isso não muda, né? Os camaradas vão apresentar seus candidatos da mesma forma, como se nada tivesse acontecendo, como se os nomes deles não estivessem citados nos esquemas mais absurdos de corrupção e de desvio de dinheiro público. E, portanto, o pessoal, por isso, nesse momento, assume o compromisso de trazer os militantes que estão em diversos campos da política, fazendo política com P maiúsculo, né? Porque quando nós estávamos, por exemplo, no Conselho Municipal de Saúde, fiscalizando, reivindicando, e você e alguns da imprensa aqui local são testemunhas, sabem, né? Noticiavam a nossa militância diária, como tensionou-se, inclusive, a relação do Conselho Municipal de Saúde com a Secretaria de Saúde, a gestão pública naquele momento, de maneira que, depois de esgotar todos os recursos administrativos que visavam, Marcos, simplesmente a solicitação de informações que, inclusive, já existiam leis que garantiam o acesso a essas informações e que os gestores não prestam, né? Não tem transparência, não existe, na verdade, uma política voltada exatamente para atendimento dos interesses da população como um todo. E naquela oportunidade, quando eu presidente, por exemplo, do Conselho de Saúde, de 2008 a 2012 que eu estive conselheiro, nenhuma das contas da Secretaria de Saúde tiveram aprovação, anuência do Conselho Municipal de Saúde. E, infelizmente, por exemplo, se você fosse aos anais da Câmara de Vereadores de Caicó, lá estão aprovados nesses períodos estão aprovadas as contas da Secretaria de Saúde. Então a Câmara, no caso, ela aprovou por conveniência política? Exatamente. O Conselho Municipal de Saúde não aprovou, e a gente sabe que a legislação diz que para que o município receba, né, a Secretaria de Saúde é uma unidade orçamentária independente, e que a legislação coloca como fator condicionante para o repasse dos recursos, né, da esfera federal, especialmente,
exatamente a anuência do Conselho, a existência do Conselho Municipal de Saúde, o funcionamento, né, e a anuência do Conselho no tocante aos relatórios de gestão, no tocante à aprovação das prestações de contas, que não aconteciam, ou que na verdade eram encaminhadas por conselhos e vinham eivadas de vícios, cercadas e marcadas por divergências de informações, por obscuridade. E o que aconteceu, por exemplo, é que naquele período, né, da minha militância no Conselho de Saúde, Marcos, e da minha gestão, né, da minha experiência à frente, e eu fui o primeiro presidente do Conselho Municipal de Saúde de Caicó, desde a sua fundação, desde a sua criação na década de 90, que não era secretário de saúde, ou seja, era representante da sociedade civil organizada. Até porque é brincadeira, né? O secretário de saúde ser presidente do Conselho de Saúde é o mesmo que botar a raposa para pastorar as galinhas, né? E foi quando o Conselho Municipal de Saúde, de fato, passou a ter independência, autonomia e começou a fazer o que tem que ser feito. Daí criou a situação, o secretário de saúde não dava mais nem as caras, não aparecia nos conselhos, nas reuniões, nas assembleias do Conselho, de maneira que, naquela oportunidade, nós tivemos que, depois de esgotar todos os recursos administrativos, tivemos que judicializar tudo. É tanto que quando eu estava sendo transferido de Caicó, e Procópio assumiu a presidência, ele foi quem recebeu a visita do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, que já estava, na verdade, já de posse do encaminhamento da Procuradora, naquela oportunidade, da República, aqui, né, o Ministério Público Federal, que acolheu todas as denúncias devidamente documentadas pelo Conselho Municipal de Saúde e encaminhou ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS, que, no caso, veio proceder com a auditoria, que, nesse caso, teve que ser o recurso extremo que o Conselho, naquela oportunidade, teve que recorrer, porque a gestão não tinha interesse de dialogar com a sociedade, de ouvir os anseios da população e de conduzir a política de saúde, Marcos, com vista exatamente ao atendimento das necessidades da população. E aí é isso que explica, e muito, por exemplo, a predominância e a vigência da política clientelista, porque os políticos em Caicó e no Seridó, e do Brasil afora, eles adoram exatamente conservar essa situação de caos na saúde, de precariedade, né, dos serviços. Para quê? Para que as pessoas permaneçam na miséria, doentes, e elas possam e tenham que recorrer a vereadores, a lideranças políticas que vão dar para eles esses direitos, em alguma medida, como se fosse um favor. Essas pessoas vão ficar eternamente, têm que ficar eternamente gratos a ele. Ô Reginaldo, tem algumas pré-candidaturas que, por exemplo, entram na disputa realmente para tentar vencer as eleições, reúne estrutura para isso. Tem outros que se sentem satisfeitos apenas em participar do debate. O pessoal se enquadra em qual critério desse? É para vencer ou é para ajudar no debate? O pessoal, Marcos, é o único que está se implicando no processo, que está entrando no processo para fomentar o debate. Nós não temos pretensão, nós não somos, digamos, não sei qual seria o termo, nós não somos crianças. Nós sabemos que, apesar das mudanças, né, que a legislação nova traz, né, diminui significativamente a desigualdade, né, mas ainda assim existe muita coisa a mudar. E nós temos consciência, é por isso que a gente lança a candidatura já dizendo de antemão que nós não fazemos aliança com ninguém. Porque quem não é base de governo, quem não é governo, né, ou quem não foi governo até agora, agora se tornou governo agora a partir do momento que declararam apoio ao governo interino golpista de Temer. E quem não declarou apoio a Temer e seu governo interino golpista esteve, na verdade, junto com o PT esses anos todos, sendo conivente com todos os desmandos e com todos os maus feitos realizados pelo PT e a turma, né, a companhia deles. Então, o seu objetivo do pessoal é principalmente participar, ajudar a fazer o debate? Eu vou aqui entrar na pergunta aqui do nosso ouvinte João Medeiros.
Ele diz o seguinte: gostaria de saber de Reginaldo se, vendo a conjuntura local de Caicó, só teremos mudanças se partidos que buscam fazer uma nova política saírem numa frente de partidos e não de forma isoladamente. Ele defende que se o PSOL sair isolado, se os outros partidos que se lançam como a nova política também saírem isolados, vai beneficiar apenas os que estão aí há décadas se revezando na política de Caicó. Por que vocês não se unem? Pergunta João Medeiros. A pergunta de João Medeiros é muito razoável, né? O questionamento dele é muito razoável. Mas a gente tem clareza de uma coisa, Marcos. Hoje, quem é que de fato representa a mudança real? Né? Porque esse jogo de cena, essa coisa, né? Vamos unir as esquerdas, vamos unir para... Não existe isso. A situação é essa questão é quem não teve a oportunidade. É tanto que você vê, há um flerte desde o início do lançamento das pré-candidaturas, há um flerte dos candidatos diversos uns com os outros para tentar organizar-se, né, mas sempre com vistas e com a ênfase exclusivamente no processo eleitoral. O pessoal não é partido de fazer política em período eleitoral tão somente. Nós nos propomos a ser um partido de luta e um partido que milita cotidianamente. E o PT, por exemplo, a grande contribuição que o PT prestou para o país, prestou exatamente quando ele fez esse trabalho, né? Porque aí tem um pessoal que diz, mas aí para chegar no poder, para chegar lá, não chega se não fizer aliança. Eu disse, a questão vale a pena chegar de qualquer forma? Traindo as convicções, traindo as nossas bandeiras? Não faz sentido, porque aí diz, depois que chega lá se corrompe. Outros dizem, né? Quando, por exemplo, alguém novo ou um partido novo surge se propondo, aí eu disse, a questão é que, no caso, por exemplo, do PT, a experiência do PT, o PT se corrompeu antes de chegar lá. Aliás, se corrompeu para chegar lá. As alianças que o PT... E hoje está pagando um preço caro. E hoje paga um preço incalculável, né? E que respinga sobre a esquerda. E aí, portanto, João, o fato de nós não podermos seguir essa orientação aí é exatamente porque a turma com os quais nós supostamente teríamos que fazer aliança para vencer, né, a política ou os políticos tradicionais que, né, vêm se revezando no poder há décadas, a questão é que não existe possibilidades exatamente por isso, porque essa turma, por exemplo, o PCdoB, né, uma vergonha como o PCdoB de maneira omissa, né, participou até então do projeto do PT, né, o poder pelo poder, enfim, então somente por isso não dá para a gente fazer aliança. Então, diante desse quadro, o pessoal descarta qualquer aliança. Porque o foco não é o processo eleitoral, a disputa eleitoral. Nós temos, por exemplo, consciência de que nós temos na proporcional, com Cíntia, né, com Pedro Jorge, nós temos uma possibilidade real, remota, mas real, de garantirmos uma Câmara, uma cadeira na Câmara. Existe a possibilidade real por tudo que tem acontecido no Brasil afora, pelo sentimento das ruas, e nós temos somente a pretensão, Marcos, de ser exatamente amplificador desse sentimento das ruas, das pessoas que não querem mais votar por falta de opção, que não querem mais votar a título de protesto, em figura folclórica, em palhaço, enfim, se bem que, ironicamente, por exemplo, o palhaço, eu até conversar com um popular ontem, o palhaço é o único que não é citado nas investigações todas aí, né, nessas delações, enfim. Mas aí o pessoal na localidade tem consciência de que dos partidos que estão aí, das alianças que estão se organizando, tem gente citada nas delações, tem partidos que estão citados, que fazem parte daquela relação, que receberam propina, né? Enfim, daí é a razão, a explicação para o fato do pessoal já sair dizendo nós não fazemos aliança com ninguém. Então, para o debate de Caicó, o pessoal deverá trazer
essa crise nacional? Por exemplo, o PMDB está lá manchado em nível nacional, o PT também, outros partidos democratas. Vocês pensam em trazer para Caicó esse debate também? Exatamente. Não dá para separar, por exemplo, o PMDB de Caicó é diferente do PMDB nacional? O Democratas de Caicó é diferente do Democratas Nacional? Não dá para separar, não? Não, até porque a manutenção desse estado de coisas, Marcos, se deu a partir do fluxo, né, da alimentação que esses esquemas, desde a esfera nacional, propiciaram. Então, quem está, por exemplo, fazendo política apoiado por esses camaradas que estão citados aí, né, Henrique, José Agripino, alguém tem dúvida que esse pessoal fez política, bancou campanha com esses recursos desviados da Petrobras, enfim, esse recurso chegou em Caicó. Esses recursos financiaram campanhas em Caicó e, portanto, é por isso que a gente não separa, não tem como separar, é indissociável, não tem como separar. A Jandira Fegali, no caso do PSOL, é do PCdoB? Jandira Fegali é PCdoB. PCdoB, no caso. Mas o PSOL, então, hoje é o único partido que não tem nenhuma denúncia de corrupção em nível nacional? O único partido. Assim, dos que, por exemplo, né, nós temos em Caicó, né, é o único que não é citado, e desses novos partidos, assim, desses que tem mandato, né, que tem mandatos na esfera nacional, enfim, o pessoal é o único que não tem citados. Inclusive, por exemplo, muito interessante, isso é uma prova de que o pessoal não faz oposição, não é oposição por oposição, não é do contra por ser do contra, porque apesar de ser oposição ao governo do PT desde o início dele, mas agora, por exemplo, na manobra aí, né, do golpe institucional, o pessoal assumiu um posicionamento de defender a inadmissibilidade do impeachment. E isso foi porque tiveram alguma boquinha, receberam algum cargo? Não. Foi porque o pessoal tinha consciência de que o PT, na verdade, estava pagando por seus erros, por suas escolhas, mas o pessoal tinha consciência e tem consciência de que o que está aí também, né, sendo proposto como mudança, como saída, é pior do que o que nós tínhamos. Ok, eu quero aqui, a exemplo dos demais, né, desejar sucesso aí no seu projeto político, né, então, com certeza nos próximos passos vai ser definir o vício, né, de repente aumentar até a participação aí dos pré-candidatos a vereador do PSOL e algo mais acrescentar, o espaço aqui está à sua disposição. Pois é, Marcos, nós agradecemos, né, pelo espaço e queremos aproveitar, né, a oportunidade para dar início a esse diálogo com as ruas, né, com os trabalhadores e trabalhadoras da cidade e do campo, que têm, na verdade, consciência, né, de que não dá para continuar como está, de que ou temos tudo para todos ou nada para ninguém. E as pessoas cada dia têm mais consciência de que ou a gente, cidadão de bem, se implica na política e deixa de lado esse discurso que a política não é para cidadãos comuns, né? E assim dá margem para que eles permaneçam fazendo o que querem e ocupando esse espaço, ou do contrário, a gente corre o risco de continuar nessa situação, né, onde o que é de direito do povo é concedido para eles como favores, né, lógica clientelista, né, essa lógica eleitoreira, onde os serviços públicos, especialmente de saúde, são usados como moeda de troca, e aí as pessoas não têm acesso à saúde, que é direito, né, e dever do Estado, e aí ficam, na verdade, subjugados, porque aí doente e sem perspectiva nenhuma, essas pessoas são muito mais fáceis de serem cooptadas e de terem os seus votos, na verdade, comprados, né? Que nesse caso é uma discussão que entra no outro campo, mas eu acho que a questão é que as pessoas hoje percebem como saiu caro, né? Como saiu caro, como é alto o preço pago, e a Lava Jato traz à tona uma questão, Marcos. Nós não devemos nada para ninguém.
todos os favores, todos os nossos direitos que eles nos deram como favor, nós já pagamos e pagamos muito caro. E a Lava Jato diz isso, todos esses esquemas aí de corrupção envolvendo desvio de dinheiros de estatais, enfim, é uma coisa que a população tem consciência, boa parte da população tem consciência, e o pessoal quer amplificar essas vozes e esses sentimentos a despeito da questão da performance política eleitoral. Estamos no processo tão somente para isso, para dar voz. Obrigado. Nós conversamos com Reginaldo Medeiros, nome do PSOL, para disputar a prefeitura aqui do município de Caicó.